Quem nos acompanha no nosso canal, seja bem-vindo. Eu trouxe 4 questões de frações e vou explicar mais ou menos o que eu quero. Eu gostaria que vocês pudessem fazer o desenho dessas frações. Se você conseguir fazer os desenhos dessas frações, você pode pular essa aula, tá? Você pode ir para a segunda aula de frações. Essa é só o básico, para quem quer rever as questões ou não sabe sobre frações. Esse é o básico, tá? Então, mas para quem já sabe, eu vou dar mais ou menos aqui um exemplo, que é o que eu quero que faça. Por exemplo, aqui eu tenho um desenho e tenho que dividir em 3 partes, porque assim o meu denominador, ele pede, que é o 3. Então eu vou dividir em 3 partes. Vou dividir em 3 partes meu desenho. Tá aí. E vou tomar 2 partes. Por que eu vou tomar 2 partes? Porque assim pede o meu numerador, tá? Meu numerador é o 2, então ele pede que dessas 3 divisões eu tome 2 partes. Então eu gostaria que você fizesse o restante das questões. Se caso você fizer, você pode pular esse vídeo. Pode pegar a segunda aula. Se caso você queira dar desde o início, né, do básico da fração, então é só acompanhar. Dá um print aí, quem queira fazer, tenta fazer, tá bom? Vamos agora para quem queira vir do básico, a fração. Tá aí. Tipos de frações. Eu não vou entrar em muito detalhes, muita definição de frações, até mesmo porque o nosso objetivo aqui é ir de uma forma mais direta para se fazer as questões. Vamos lá, frações próprias. Quando o numerador, que está aqui é o 3, o 1 e o 15, eles sempre vão ser o quê? Sempre menores do que o denominador. 3 é menor do que 5, 1 é menor do que 2, 15 é menor do que 26. Então eu tenho uma fração própria. Né? Frações impróprias, já é o contrário. O numerador vai ser sempre maior do que o denominador. Frações aparentes é quando essa fração ela tem a possibilidade de você dividi-la. 8 dividido por 8, 1. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 5, 2. Então, eu consigo dividir nas frações aparentes. Tá? Agora, vamos na parte mais simples dessa fração. Olha só. Eu tenho um desenho aqui que ele está dividido em 5. Ele está dividido em 5. Certo? 5 partes. Então, eu sei que ele está dividido em 5 partes, mas 3 partes dele está tomada. Então, eu vou começar com as divisões. Quantas divisões? 5. E quantas partes são tomadas? 3. Está aqui minha fração. Esse aqui, 1, 2, 3, são 6. Então, eu tenho 6 divisões por 3 partes tomadas. Eu tenho aqui 5 divisões por 2 partes tomadas. Aqui eu tenho 5 divisões de novo do desenho. 5 divisões por 2 partes tomadas. Próximo, eu tenho 8 divisões por 1, 2, 3, 4 partes tomadas. Então não é difícil, tá? Isso aqui são as frações próprias. Ela não tem dificuldade nenhuma. É só você ver que as divisões são o denominador e as partes tomadas é o numerador. Bom, aqui já é o contrário, tem uma fração imprópria. Ela se torna um pouco assim, para quem não compreende muito, sabe que vai ter uma determinada dificuldade. Olha só, eu disse que o denominador são as divisões. Mas quando esse denominador não me dá o suficiente para poder tomar as 10 partes, as minhas partes, como por exemplo aqui, 10 quartos. Eu quero 10, né, de 4. Então o que eu faço? Eu vou repetir quantas vezes for necessário para eu poder ter minhas 10 partes. Então eu divido esse desenho em 4 partes, como diz o meu denominador. Ó, 1, 2, 3, 4. Então estão lá, 1, 2, 3, 4. Falta mais 6. Então vamos lá. 5, 6, 7, 8. Fiz mais uma. 9, 10. Eu tive que fazer 3 desenhos, cada um deles dividido em 4 partes, tá? Para ser tomado 10 partes. Isso que tem que ter a visão, tá? Você tem que repetir aqui o denominador quantas vezes for necessário para você tomar suas partes.
E no próximo vídeo eu vou estar dando essa outra questão. A questão do vídeo, né, não é difícil. Para quem já assistiu aí o primeiro, já sabe o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu tenho que dividir aqui, ó. Né, o meu denominador ele pede o quê? Que eu divida o meu desenho em 3 partes, tá? Então eu vou dividir meu desenho em 3 partes, como ele pede. Tá aqui. Dividir em 3 partes. E vou tomar 4 partes, como ele disse. Vou tomar as 4 partes, tá? Só que o que acontece? Não são 4 partes que eu tenho que tomar do desenho? Não deu. Então eu vou fazer mais um. Eu vou fazer mais um, tá? Com 3 divisões novamente. Com 3 divisões. Com 3 divisões. Deixa eu tentar aqui. Tá aí, 3 divisões. Só que eu só vou tomar só essa parte aqui agora. O que eu entendo? Eu entendo que eu tenho que dividir meu desenho em 3, ter 3 divisões nesse desenho, tá? O meu numerador, ele me pede a quantidade de partes que eu tenho que ser tomada dessa divisão. Mas como aqui essas 4 partes elas não caberiam totalmente somente nos 3, eu tive que repetir mais uma vez até ficar a quantidade suficiente para ser tomada as partes do meu denominador, da minha divisão. Vamos para o próximo. Eu tenho aqui 6, né? Então vou logo fazer logo os desenhos, fica até mais rápido. Tá aí, eu tomei. Vou ter que dividir em quantas partes? 2. 2 partes. Tá, dividir em 2 partes. Por que eu botei 3? Porque olha só, ele quer que eu tome 6 partes. Eu tenho que tomar 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Os meus desenhos tem que ser, cada desenho ter divisão em 2 partes. Se não der o que está me pedindo no meu numerador, eu dou continuidade. Vamos supor que aqui fosse 7. Eu teria que fazer mais um desenho dividido em 2 partes. Aí daria 7 e sobraria um em branco. Mas eu teria que fazer, tá? Então vamos no próximo. O próximo é 5. Fiz um. Ele fala que quantas partes? Que eu tenho que dividir 3. Então vou lá, 3. 3 partes. Tá, eu vou tomar meu desenho agora, ó. Em parte. 1, 2, 3. Opa, faltou 4 e o 5, não é isso? São 5 partes, então vou fazer mais um desenho. Mais um desenho. Com 3. Porque meu denominador é que manda. Então vou lá, faço mais um, ó. Agora sim, tenho. Meu numerador pede quantas partes que eu tenho que tomar. Quantas partes eu tenho que tomar dessa divisão? 5. 1, 2, 3. Vamos lá. 4, 5. Sobrou um, não tem problema, tá? Esse aqui já é mais tranquilo. Esse aqui você já sabe, né? Você pega aqui e faz o desenho, eu dei já no início. Você divide em 3 e toma 2 partes. Toma 2 partes. 1, 2. Tá aí. Esse é o objetivo. Se caso você já tenha domínio dessas questões, não tem problema. Nós vamos passar para outras questões até se tornar mais complexo. A gente quer pegar o básico realmente de cada tema, de cada aula, para que o aluno não tenha dúvida nenhuma. Para quando chegar lá na frente, você poder desenvolver melhor as questões. Porque sempre vai fazer falta. Às vezes passa algo que é tão simples, que acreditamos que temos domínio, aí na hora a gente vê que não tem conhecimento.